Eu sei que vocês gostaram de ver esse mapa aqui do alemão e até me pediram para fazer um vídeo sobre ele, mas eu acho que é impossível entrar nos conceitos desse cubo sem antes você conhecer quem está por trás de toda essa ideia, que foi literalmente inspiração para esse alemão fazer esse modelo, o autor de todos esses conceitos. Então fica comigo até o final desse vídeo para de duas uma, ou você ter os seus neurônios queimados, ou para explodir sua mente de tanta informação cabulosa. Eu vou tentar ser o mais simples possível nesse vídeo para que você absorva o máximo desse conteúdo. Gostou da ideia? Então, bora! E se tudo aquilo que você chama de real não passasse de uma ilusão de luz? E se o universo fosse um pensamento, uma ideia eterna, vibrando em ondas de luz, projetadas pela mente de um criador? Esse é o mundo segundo Walter Russell. Esse autor aqui é um dos meus favoritos e eu já citei ele em vários vídeos aqui no canal, principalmente na série sobre a Matrix. Quem não assistiu, vou deixar um dos vídeos aqui no card aparecendo. Mas vamos lá, alguns homens vivem dentro dos limites, outros ignoram completamente que eles existem. O Walter Russell foi um desses últimos. Um cara autodidata em diversas áreas, que ousou pensar em um universo de modo completamente novo. Artista, músico, escultor, arquiteto, campeão de hipismo, empresário, cientista, filósofo. Mas quem realmente foi Walter Russell? Por 39 dias e noites fui levado para longe do mundo dos homens. Meu corpo ainda respirava, mas minha consciência estava no centro do universo. Me fundi à mente do Criador e fui preenchido por um saber que não se aprende, apenas se recorda. Vi a luz verdadeira, que não brilha, mas que contém tudo. Vi o universo não como um lugar de coisas, mas como um pensamento eterno, respirando, pulsando, em perfeita harmonia. Senti que o tempo não existe, que a morte não é real, que o eu e o todo são um só. E recebi um mandato. Escreve para o homem o que o homem ainda não pode ouvir. E ensina para ele a ciência do espírito e a luz da matéria. Russell não estudou em universidades. Ele dizia que a verdade está em toda parte, dentro de cada átomo e no silêncio interior do ser humano. Seu conhecimento não foi aprendido, foi lembrado, e ele dedicou a vida a tentar ensinar os outros homens a lembrar também. Enquanto a física mergulhava cada vez mais no mundo das partículas e equações matemáticas, Russell viu o universo como uma arte viva, uma obra inteligente, rítmica e consciente. Para ele, ciência e espiritualidade não eram opostos, eram dois espelhos refletindo a mesma luz. Walter Russell afirmava com firmeza: tudo no universo é luz, em diferentes estados de movimento. Essa não é uma metáfora. Para Russell, a luz não é um efeito, é a substância fundamental do universo. Ela é o corpo visível da mente divina. Ela é o meio pelo qual o Criador pensa, a tinta com que o universo é pintado. Matéria? Nada mais que luz comprimida em forma. Energia? Luz em movimento ordenado. Vida? Luz em equilíbrio. Para ele, a luz é a mente em ação. É o pensamento universal registrado em forma visível. Mas existem dois tipos de luz em sua cosmogonia: a luz imóvel, fonte eterna, onipresente, divina, e a luz dividida, em movimento, oscilando em ondas, gerando as ilusões de tempo, forma, nascimento e morte. A luz imóvel é Deus. A luz em movimento é o universo pensado por Deus. O universo não é uma máquina, é uma ideia viva, pulsando em luz, sustentada pelo equilíbrio da mente que a pensa. E se tudo é luz, você também é luz. A rocha, a flor, o som, o corpo, a alma, tudo é feito do mesmo tecido vibrante, a luz da consciência. No princípio, o Uno. Não havia um Deus lá fora,
e o universo cá dentro. Havia apenas o ser, pensando. Walter Russell rejeita a noção tradicional de um Deus separado, que cria o universo como algo externo a si. Para ele, Deus é o próprio universo, mas não como matéria ou forma. Deus é mente, é luz imóvel, é o eterno que pensa. E pensar é criar. A criação não é um evento do passado, é um processo contínuo, eterno. O universo não foi criado, ele está sendo criado agora, nesse instante, através da mente que o pensa. O Criador não está separado da criação, ele é a criação. Tudo o que existe é Deus em expressão. Nada existe fora de Deus, nada pode ser inferior a Deus. Nada foi criado que não seja o próprio Deus em diferentes estados de manifestação. Mas tem um detalhe crucial. O Criador permanece imóvel, eterno, como um centro de silêncio. A criação, ao contrário, se move, pulsa, oscila, vibra. É por isso que Russell diz: o universo é um pensamento visível, em movimento, nascido do silêncio invisível da mente. Você é esse pensamento em forma. Não um acidente, não uma peça perdida, mas uma expressão única do Criador, que está em tudo. Russell revela: o segredo da criação está na onda. O universo inteiro é feito de ondas de luz, mas não ondas comuns. Ondas duplas, onda e contra-onda, expansão e contração, gravidade e radiação, ação e reação, em perfeito equilíbrio. Deus pensa, e do repouso nasce o movimento. A ideia emerge como onda, cresce, se expressa, e então volta ao repouso. Esse ciclo é eterno. A onda nasce da mente, se manifesta como forma e retorna à mente para renascer. É assim que um átomo nasce. É assim que um pensamento se transforma em flor. É assim que você respira, vive, morre e retorna. Cada partícula, cada estrela, cada célula segue esse ritmo cósmico. O universo é uma grande respiração. Tudo o que é, pulsa. E toda pulsação é uma oração de luz voltando para sua origem. Para Russell, até o tempo e o espaço são ilusões geradas por essa ondulação contínua. O que parece ser um mundo de objetos estáticos é, na verdade, uma dança incessante de ondas surgindo e desaparecendo. Nada está parado, nada é permanente. Só a onda é eterna, porque ela é o próprio pensamento de Deus em movimento. E essa onda está dentro de você. Vivemos em um mundo onde se ensina que tudo é matéria. Átomos, partículas, substâncias, um universo feito de coisas. Mas Russell vira tudo isso de cabeça para baixo. O universo não é feito de matéria, ele é feito de mente. A matéria é apenas um pensamento cristalizado. O que você chama de corpo, pedra, montanha ou estrela não são coisas em si, são registros temporários do pensamento divino, esculpidos em ondas de luz. Matéria é luz presa em equilíbrio. Quando o equilíbrio é rompido, a forma desaparece, mas o pensamento permanece. Russell nos lembra: a mente é eterna, o corpo temporário. Você não é o seu corpo. Você é a consciência que usa esse corpo para expressar ideias. O nascimento é apenas a entrada da ideia em forma. A morte, o retorno da forma à ideia. A vida não começa nem termina, ela apenas muda de padrão, porque o que vive, verdadeiramente, é a mente. Por isso, o universo inteiro é mental, não no sentido simbólico, mas literal. Cada átomo é uma ideia, cada flor um pensamento em flor, cada ser humano uma centelha autoconsciente da mente divina. Você não precisa buscar fora. O centro do universo está dentro de você.
Tudo que foi, é ou será já existe em estado potencial em sua própria mente. Essa não é uma crença, é uma lembrança. Você não está aqui para aprender, está aqui para recordar que sempre soube. Walter Russell afirma sem hesitação: tudo aquilo que os sentidos te mostram é ilusão. Vemos objetos sólidos, mas eles não são sólidos. Vemos formas separadas, mas elas não estão separadas. Aquilo que você chama de matéria não existe como substância, apenas como sensação. O universo que você vê é uma imagem projetada pela mente universal, interpretada pelos seus sentidos. Seu corpo, seus olhos, seus nervos são como instrumentos de um cinema. Eles captam sombras de luz em movimento, mas confundem essas sombras com a realidade. Assim como a lua parece correr atrás de você, ou o trem parado parece se mover quando o outro ao lado começa a andar. Os sentidos também confundem o movimento com causa. Para Russell, os sentidos são mensageiros de efeito, nunca da causa. Eles veem o que foi pensado, não o pensamento. Captam o que é reflexo, não o que reflete. A verdade está no silêncio que pensa, não no som que grita. O que os sentidos chamam de real é apenas a superfície da onda, a espuma, o brilho, a aparência. A realidade verdadeira está no centro imutável, no ponto de equilíbrio, onde nenhuma oscilação alcança. Por isso, quem busca o real não olha com os olhos, mas com a mente. Para Walter Russell, o universo inteiro é um só ser, um só corpo, uma só mente, que pensa e se expressa em miríades de formas. Você, uma folha, uma estrela e um átomo são feixes da mesma luz, padrões diferentes da mesma ideia. Essa unidade não é apenas espiritual, é científica, geométrica, vibracional. Em cada partícula está o todo, em cada som vibra a música cósmica, em cada ação, uma resposta. Porque no universo de Russell, o equilíbrio é a lei suprema. Tudo que vai, volta. Tudo que dá, recebe. Tudo que age será equilibrado por uma reação. Esse é o princípio do intercâmbio rítmico e equilibrado. É o alicerce de toda a criação. O amor, para Russell, não é um sentimento, é a expressão viva do equilíbrio. Dar e receber em perfeita harmonia. O universo respira, expande e contrai. A alma respira, ama e é amada. O átomo respira, atrai e repele. A tragédia humana, segundo ele, nasce quando a gente esquece disso, quando tentamos só tomar ou só dar, quando quebramos o ritmo natural da vida. A dor, a guerra, a fome, a destruição são os gritos de um mundo fora de equilíbrio. Mas o retorno ao equilíbrio não exige força, exige lembrança. Lembrança de que somos parte de um fluxo, de que tudo o que fazemos ao outro, fazemos ao uno, e portanto a nós mesmos. Unidade não é crença, é estrutura, é ciência, é destino. Você acredita que o universo tem largura, altura e profundidade? Acha que pode medir ele com réguas, balanças e cronômetros? Walter Russell diz que não. O universo que você conhece, o das formas, medidas e pesos, é apenas uma ilusão de movimento dentro de um vácuo sem tamanho, sem tempo, sem substância. Segundo Russell, o universo real não tem dimensões. As dimensões surgem apenas quando a luz se movimenta, quando a mente pensa e projeta essa luz em ondas. O que parece ser comprimento, volume ou densidade é apenas a consequência da compressão e expansão da luz em pulsos de ondas. Não existe profundidade fora da ilusão óptica. Não existe distância fora do tempo mental. O que você vê como grande ou pequeno é apenas uma diferença de potencial, não de realidade.
É como uma imagem projetada em uma tela. Existe profundidade aparente, mas a tela é plana. O universo para Russell é esse cinema em luz. O espaço não é o palco onde o universo atua. O espaço é parte do ator. É um estado de consciência projetado como aparência dimensional. Até mesmo o tempo, diz Russell, é uma função da onda. Se não existe onda, não existe movimento. Se não existe movimento, não existe tempo. Tudo o que existe, existe em simultaneidade. O tempo é o modo como a mente humana lê a onda. No centro de cada onda existe o repouso absoluto. O ponto onde não há tempo, não há espaço, não há tamanho. Esse é o verdadeiro lugar onde Deus habita. O centro imóvel. O eterno agora. O ponto sem dimensão que sustenta todo o universo dimensional. Você pensa que é um corpo em um espaço tridimensional, mas é uma ideia sem forma, flutuando num oceano de ideias. Forma e dimensão não são permanentes, elas surgem e desaparecem como o próprio movimento da luz. Walter Russell afirma que a dimensão é apenas a aparência de relação entre formas. Ela não existe por si só. Dimensão desaparece com a forma que ela define. A forma é movimento concentrado da luz, e só existe enquanto existe impulso pensante sustentando ela. Quando esse impulso cessa, quando a luz retorna ao repouso, a forma desaparece. A dimensão some com ela. As dimensões, segundo Russell, são medidas de movimento, não princípios eternos, mas consequências ilusórias do pensar divino. Toda a criação é redutível a cerca de 140 elementos, assim como toda a linguagem humana cabe em poucas letras. Esses elementos são combinações temporárias de um só tecido, luz. E o que define sua aparente complexidade são intervalos mensuráveis de movimento. Esses intervalos, ou dimensões, são 18. Comprimento ou distância, largura, espessura, duração, sexo, pressões, potenciais, temperatura, ionização, cristalização, valência e todos esses aí. Mas todas são unificadas por uma característica: ordem periódica. E essa parte aqui é bem interessante. Quando compreendemos isso, ganhamos uma chave, a capacidade de transmutar, criar ouro do carbono, equilibrar energias, eliminar o esforço pesado da existência. O conhecimento da dimensão dará ao homem o poder de dominar a forma. E quando esse conhecimento amadurece, quando o homem pensa em luz, ele se recorda que é filho de Deus, que é mente, que é eterno, que dimensão é ilusão. Só existe um, e esse um é ele, você, eu, as colinas, o mar, as estrelas e a pequena violeta no prado. Perceberam que existe todo um conceito que a gente precisa entender antes de chegar nesse cubo aqui? Eu espero que eu tenha simplificado o suficiente para você ter ficado até o final do vídeo e ter entendido um pouco essa mensagem. E quero que você coloque aí nos comentários se você quer a continuação desse conteúdo, se você quer uma série inteira sobre isso, porque tem todos esses conceitos que estão aparecendo na tela aí e são extremamente interessantes e fazem você enxergar o mundo de uma forma completamente diferente. Então deixa sua opinião aí nos comentários para eu saber que você gostou desse conteúdo e quer a continuação, porque eu gosto muito de falar desses assuntos. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva para não perder os próximos. Lembrando que essa semana tem mais uma parte sobre a real história do Japão, falando sobre como os deuses japoneses são os mesmos que os hindus e como eles vieram do norte, muito possivelmente Hiperbórea, de acordo com os Vedas, e se misturaram com os homens para formar a raça indo-ariana. Tudo isso e muito mais só lá no Chave Mestra Mais. Toca no link do comentário fixado e vai conhecer. Tenho certeza que vai gostar. E como falei no começo, vou deixar esse vídeo aqui sobre a Matrix para você que não viu ainda conhecer mais o canal A Chave Mestra. Muito obrigado e te vejo no próximo. Até mais.